Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje daremos continuidade às nossas aulas de gestão de compras em farmácia hospitalar, com o assunto seleção de fornecedores. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Com a diversidade de fornecedores de medicamentos, faz-se necessário uma busca das melhores opções para o fornecimento de medicamentos que atendam os critérios de qualidade, bem como prazo de entrega satisfatório e preços acessíveis. Deve-se também levar em consideração se os fornecedores têm uma estrutura adequada para atender à solicitação, para habilidades técnicas, para produzir, fornecer a matéria-prima ou itens. Deve-se estar bem descrito no edital ou em documento que descreva as condições de compra desses fornecedores. Outras características que devem ser levadas em consideração são os serviços pós-vendas, sistemas de suporte, a localização do fornecedor, que seja preferencialmente próximo do comprador. Estas considerações, na medida do possível, leva-se à redução do tempo de entrega, evitando a falta do medicamento, principalmente para aqueles itens de alto consumo e de alta rotatividade dentro da farmácia hospitalar. Sendo assim, criar um veículo de confiabilidade é fundamental. Outro questionamento quanto da escolha do fornecedor é avaliar a reputação e a solidez no mercado farmacêutico dessa indústria, onde para que o fornecedor seja devidamente garantido dentro dos prazos firmados. No processo de seleção de fornecedores, ocorrem diversas situações onde se apresentam um único fornecedor, por razões de patente, as especificações técnicas, tipo de matéria-prima, entre outros. E em outros múltiplos fornecedores, uma ocasião mais vantajosa para o comprador. Então vai depender muito, da situação de cada farmácia hospitalar. Diversas ferramentas são utilizadas para efetuar a seleção de seus fornecedores. O departamento de compras ele deve ter um suporte fundamental do farmacêutico para identificar, através de catálogos, revistas, sites especializados, como também obter informações junto a outros hospitais, um feedback positivo ou negativo dessas instituições que repassam e vendem medicamentos. E representantes comerciais também seriam bem importantes nesse sentido. Então, quais são os potenciais fornecedores que atendem os requisitos técnicos e administrativos para a compra desse medicamento? Então, esse tipo de pergunta é que se deve ser feita quando há a seleção dos meus fornecedores. Cadastro de fornecedores. A análise cadastral ela permite selecionar os fornecedores com melhores condições para atender às necessidades quanto aos requisitos necessários para a compra dos medicamentos. O cadastro ideal ele requer uma contínua revisão e atualização devido a diversidades de laboratórios, fabricantes e distribuidoras existentes no mercado. Estas informações elas tornam-se estratégicas e asseguram uma melhor confiabilidade nas negociações, alertando inclusive quanto a possíveis impedimentos regulatórios para a compra dos medicamentos. As informações fundamentais da empresa devem estar bem descritas, sistematizadas e acessíveis, sendo importante citar o nome do fornecedor, tanto o jurídico como o nome fantasia, o endereço completo com informações quanto a telefone, cidade, CEP, entre outros, o CNPJ da empresa que deve ser pesquisado dentro do Ministério da Fazenda, a nacionalidade da empresa, as instituições financeiras, quais são os bancos que essa empresa trabalha,
o endereço eletrônico, né, o setor de compras, de licitações e dos representantes dessa empresa, além da lista de itens, de produtos que essa indústria ou esse repassante, né, esse vendedor de medicamentos tem dentro da sua empresa, ok? Então, quanto à seleção de fornecedores, a seleção e quantificação dos fornecedores são primordiais para a manutenção da parceria com o cliente. O processo de qualificação técnica ela tem início na elaboração do edital de liberação, no qual os medicamentos e insumos farmacêuticos são especificados e são determinadas as exigências para que os fornecedores participem dos processos. Como foi dito na aula passada, um dos principais processos de compra de medicamento, né, seria o pregão, né, parecido muito com um leilão de peças preciosas, por exemplo, onde o farmacêutico da farmácia hospitalar ele vai fazer o pedido dos medicamentos, né, com todas as descrições e bem descritos, como foi exemplificado na nossa segunda aula. E assim, as empresas e indústrias vão verificar se tem aquele medicamento com aquelas especificações e vão repor um preço àquele material. E vence, claro, o que der o menor preço nesse caso, tá certo? Então, quanto à avaliação e classificação dos fornecedores. A avaliação de fornecedores, ela possibilita verificar a capacidade de um determinado fornecedor de prover insumos e serviços dentro dos requisitos exigidos de qualidade da farmácia hospitalar. O componente do fornecedor ela deve ser avaliado e ser acompanhado o seu desempenho durante a fase de realização da compra dos medicamentos, do recebimento e da utilização dos medicamentos e demais produtos adquiridos daquela empresa. A disponibilidade do fornecedor em diversos problemas na pós-venda relacionados aos produtos por eles comercializados, como um sistema de notificação de farmacovigilância relacionando como queixas técnicas para resolver problemas de desvios de qualidade. O monitoramento do processo de qualquer gestão ela deve ser baseada em instrumentos de aferição denominados indicadores. Embora seja difícil estabelecer uma definição com ampla aceitação de um bom fornecedor, há vários atributos que podem ser considerados desejáveis e que servirão para permitir uma avaliação do seu desempenho, que estão listados no quadro que eu vou passar para vocês agora. Então, os itens de verificação do ato de recebimento, né, vão ser entre eles a nota fiscal, onde vai se verificar se o destinatário e os valores estão corretos, a quantidade, né, se está realmente de acordo com a solicitada, a marca do fabricante, se está de acordo com o comprado realmente no edital, as especificações do produto, se estão de acordo com a padronização requeridas pela farmácia hospitalar, as embalagens se estão bem identificadas e íntegras, a rotulagem se estão bem identificadas e íntegras, o prazo de entrega se está de acordo com o edital fornecido pela indústria, a validade do produto se está de acordo com o edital, que é no mínimo de 12 meses, o laudo técnico se foi atestado a qualidade desse produto e, claro, o horário de entrega se realmente está estabelecido de acordo com o que foi repassado pela indústria à farmácia hospitalar, tá certo? Então, os indicadores de desempenho, eles são sugeridos para fazer um acompanhamento, tá certo? Então, são feitos essa verificação a partir desses itens avaliados e é feito um pequeno cálculo, né, para verificar esse desempenho. Então, o meu primeiro cálculo para desempenho vai ser a taxa de produtos entregues fora do prazo de validade. Então, vai ser o meu número de produtos entregues fora do prazo de validade multiplicado por 100 dividido pelo número total de produtos comprados. Então, esse valor ao final desse cálculo
vai ser a minha taxa de produtos entregues fora do prazo de validade. O meu segundo cálculo é a taxa de ocorrência no recebimento, né? Então, o meu segundo cálculo, né, vai ser a taxa de ocorrência no recebimento, que vai ser igual ao número de materiais de não conformidades no recebimento, né, multiplicado por 100, dividido pelo número de produtos comprados. Então, esses meus dois indicadores, né, vão me dizer qual vai ser a minha relação da farmácia hospitalar juntamente com aquela indústria, tá certo? Visitas técnicas. Então, as visitas técnicas, ela tem como objetivo detectar precocemente os problemas e assim prevenir futuros constrangimentos com os fornecedores que não estão em adequadas condições, né? Por meio de aplicação de formulários apropriados que devem ser aplicados por profissionais qualificados, nesse caso o farmacêutico, ou então uma terceirizada, né, que são especializadas em aplicação de formulários, tá certo? Então, um fornecedor, ele pode, em um primeiro momento, não atingir os requisitos para a instituição, mas com o feedback dessas visitas técnicas, né, o mesmo ele poderá se readequar dentro dos seus processos para o atendimento ao cliente e posteriormente se readequar, né, para participar dos processos de compra e venda dos medicamentos, tá certo? Guias de boas práticas de fornecedores. Então, a sensibilização e a participação de todos os atores envolvidos é fundamental para garantir a adequação e o cumprimento das boas práticas, né, de distribuição e também das compras dos medicamentos. Desta forma, deve-se promover uma parceria entre a instituição e, claro, os fornecedores. Para isso, existem diversas estratégias, como a elaboração de guias de boas práticas de fornecedores de medicamentos e insumos farmacêuticos, no qual ele pode conter a forma de cadastro de materiais e medicamentos, o processo licitatório ou por ordem de compras, os processos relacionados ao recebimento com a aplicação de formulários contendo os itens de verificação estabelecidos pela instituição no ato do recebimento e o processo de referência ao comunicado aos fornecedores de solicitação de entrega imediata por meio de documento formal. Então, para a divulgação do guia, pode-se recorrer a estratégias de encontros de fornecedores, que trata da interação entre o fornecedor e a instituição com o objetivo de estreitar a comunicação, com vantagens fortalecer o comprometimento e a confiança no processo de compra desses medicamentos. Nesses encontros, os fornecedores poderão esclarecer eventuais dúvidas, sugerindo assim melhorias, conhecer a instituição, entender os processos e todos os setores envolvidos nesta gestão, como também ocorrer a oportunidade de captar e desenvolver novos fornecedores, né, para novas compras à farmácia hospitalar. Então, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido as relações de seleção de fornecedores, tá certo? É um processo bem simples, não é um processo muito difícil de se entender, onde há um comprador e há um vendedor, né? Onde o comprador é a farmácia hospitalar e o vendedor são os fornecedores, são as indústrias que vendem esses tipos de materiais, medicamentos e materiais efetivamente, tá certo? Então, onde esse processo se dá a partir de licitações, onde é feito pregões para se adquirir esses medicamentos, tá certo? E claro, e onde quem ganha é aqueles que sempre colocam o preço mais barato e que as relações entre as indústrias e a farmácia hospitalar ela deve ser estreitada para se verificar possíveis contradições dentro dessa empresa, tá certo? Então, quanto mais é estreito essas inter-relações entre a farmácia hospitalar e a indústria, mais fácil fica de se detectar possíveis problemas, né,
a fim de se evitá-los, ok? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.